Fala, meu povo, tudo bem com vocês? E nesse vídeo a gente vai ver a TV mexicana. Cara, os mexicanos estão doidos porque parece que a Conmebol vai colocar os clubes mexicanos mais os clubes da MLS na próxima Libertadores da América. Pelo menos segundo eles aqui, entre 2027 ou 2028, os clubes mexicanos mais os clubes da MLS estarão disputando o torneio continental aqui junto com os clubes brasileiros. Se liga aí. Por favor, doctor. Que va a ser un cisma del fútbol mexicano. A ver. 2027 regresa la Copa Libertadores para clubes mexicanos. Televisa Univisión acaba de anunciar que adquirió los derechos para Estados Unidos, quitándoselos a Bein Sports, del 27 al 30. ¿Te digo cuándo se planchó eso? Dígamelo. Reunión en Miami, febrero 2022. Bernardo Gómez, Emilia Azcárraga, el presidente de la Conmebol, dijeron, oye, necesitamos, ¿y cómo los trabamos? Hay que invitar también a otros de la CONCACAF para que no se pongan flamencos. Entonces va a ir seguramente el Inter de Miami, alguien más, y entonces nada más porque no coincidían todavía los calendarios, dijeron 2026 no, a la mejor o 2027 o 2028, pero es un hecho, y si le entramos, si palomeamos, pusieron desde ese momento en una reunión en Miami del febrero del 2020 que iba a haber Libertadores 2027 o 2028, dependiendo, todavía tienen que ajustar algunos calendarios, pero es un hecho. Y si ya lo anunció Televisa, es porque ya está planchado. Televisa Univisión ya anunció en Estados Unidos la transmisión. Como ustedes saben, en México tradicionalmente, en los últimos años ya no lo transmitía Televisa, por eso el foco está en Estados Unidos, y también anuncia, y con todo este sainete que trajimos de Netflix, en Estados Unidos, en territorio estadounidense, Televisa Univisión mantiene los derechos de Copa Oro y Liga de Naciones. O sea, y te cuento un dato más de esa reunión, sí, conclave en Miami, donde se planchó esto con el señor Domínguez de la Conmebol. Ahí el señor Domínguez de la Conmebol dijo, tengo un as sobre la manga, y que ahí les comento. El campeón, porque hablaron de los dineros, como en los premios, y vieron lo gigante que son los premios ahí, y dijo, ¿qué creen? También para el 27 o para el 28, el campeón y el subcampeón de la Copa Libertadores, ya casi lo plancho para que jueguen la UEFA Champions League. Hay que destrabar cosas con la UEFA, pero ya estamos trabajando en ello. Champions o UEFA Europa League, Nacho. La Europa League, no la Champions. Sí, la que es abajo. Sí, justo. Eso, de hecho, ya lo habíamos platicado. Pero ¿cómo lo jugarían? O sea, Galera, acho que essa informação não bate muito bem, não, tá? Todo respeito aos mexicanos, mas aí o campeão e o vice da Libertadores vão jogar a Liga Europa. Não tem muito nexo, né? E outra, os clubes aqui do Brasil estão reclamando de ter que viajar para alguns países que são mais distantes. Você imagina ter que viajar para a Europa, voltar para o Brasil. Sei não. Mas vamos lá, vamos continuar. Tú que sea el Palmeiras el campeón, ¿viajan los equipos a visitar al Palmeiras o...? Era lo que estaba todavía planchando. Él decía, ya tengo reuniones muy constantes, vamos a pletear charters, y no sabían todavía, no tenían los detalles finos que me estás preguntando, pero él les dijo, y van a ser muy buenos premios. Imagínate, entonces, campeón en la Libertadores, pues adquiere también otra dimensión. Suena bien. Oye, que te meyese de Copa Libertadores es un temazo, ¿eh? Oye, pero ¿dónde cabe la Copa Libertadores mexicano con los calendarios? Oye, pero hoy, ¿dónde cabe una Libertadores? No, por eso. No solamente los dos torneos. Yo no estoy tan seguro que sea el 2027. Teniendo la Liga Ellos hablaron del 2027 o 2028. Pero es que acuérdate que ya se alinea Estados Unidos, calendario, CONCACAF tendrá un calendario para su CONCACAF, no Champions cabe, Cup. Es demasiado, no cabe. Recordando que la Copa Libertadores a los clubes mexicanos serían
No los estelares, o sea, los estelares seguirán en Champions Cup, pero te abren los lugares ¿Tienen qué? para Por jugar a CONCACAF, ¿tienen la qué? Copa Libertadores. Donde viene la modificación, entiendo yo, que es a partir de esto que nos explica muy bien Nacho de la negociación, el señor Domínguez con el señor canadiense, ¿cómo se llama? El presidente de CONCACAF. Montagliani es pero no estaba Champions. Ahí. No, pero ahora en la calendarización es que Champions Cup va a tener que ajustar su calendario, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque, ¿qué vale más hoy, los derechos de Champions Cup o de Copa Libertadores? Evidentemente los de Copa Libertadores, ¿no? Y justamente ahí van a tratar de adecuar, aquí transmitimos Copa Libertadores y arranca desde febrero, con la fase de eliminatoria. Ahí no entrarían los equipos mexicanos en la fase como pre-Libertadores de nuestra época. Entran a la fase de grupos. ¿Qué van a buscar? Que esa podría ser, ahora hay una pausa, no solamente por el Mundial, se pausa la fase definitoria de Copa Libertadores. Ahora lo que van a buscar es como se hacía en antaño, es que arranque en febrero y que termine en mayo, como la Champions Cup en la Liga de Campeones de Europa, en donde ya la fase de eliminación directa se da de febrero a mayo y la final el 30 Pero es que, de por mayo. ejemplo, Eso lo que decía buscan. Nacho, que ya lo hemos platicado, el tema de la UEFA Europa League se da en que los dos lugares de la final de Copa Libertadores, que son ya en diciembre, bueno, finales de noviembre, se entran a la zona de 16avos de final de la UEFA Europa League. Sí, yo creo que entrarían desfasados. El campeón anterior entrarían ahí. Pero no entran a todo el torneo, entran sí, no, justamente a la fase de definiciones, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer con el toma y daca, Nacho. En México no tiene Libertadores en televisión. En televisión tiene Sports, pero aquí en México Disney, la pasa Disney. Que ahí va a seguir, no va a haber ningún problema, como en su momento lo tuvo Fox Sports, ¿no? Que no, eso ya en México el mercado a Televisa não lhe incomoda. Então vamos lá, né, gente? Vocês viram aí os mexicanos falando, eu acho que algumas informações não batem. Vamos primeiro a questão dos clubes mexicanos e clubes da MLS disputando a Libertadores. Isso de fato está acontecendo, tá? Vocês sabem que aqui é uma grande competição, a Libertadores é muito maior do que a Champions lá da CONCACAF que jogam ali. Então tem muito interesse dos americanos jogar de fato a Libertadores e tem muito interesse dos mexicanos jogarem a Libertadores. Só que a gente tem um grande problema de calendário, né? Não só no Brasil, mas como no mundo. A gente tem um calendário europeu e aí você tem que adaptar todo o calendário do continente americano para um calendário europeu. Eu já falo há muito tempo aqui, né, que no Brasil deveria ter um Ctrl-C, Ctrl-V do calendário que tem lá nos Estados Unidos não, na Europa. Porque senão a gente sempre vai se lascar. Janela do meio de ano, onde é começo para os caras, pra gente é metade da temporada. Aí você pode perder todos os seus jogadores do seu time pra janela europeia, sendo que os caras lá estão começando o campeonato. Mas isso é uma outra história, né? Agora, o que eu acho que não tá batendo a informação é a questão do campeão e vice disputar a Liga Europa. Não tem nexo, né, gente? Não tem sentido nisso. Primeiro, não tem como. Lá a Liga Europa e a Champions League, eles começam a partir do meio do ano. Aqui, a gente começa nossos campeonatos no começo do ano, né? Então, por exemplo, quando a gente chegar no meio do ano, lá os caras estão no comecinho da temporada, a gente está no meio da temporada. Como que um clube brasileiro vai jogar a Liga Europa ou a Champions League? Não tem lógica nisso, né? Até porque essa metade do calendário nosso, que é até o final do ano, os caras é começo, a gente ia jogar no nosso final de temporada, a gente ia jogar a Liga Europa. Aí quando for o começo de temporada, é final deles, aí a gente continua para jogar a Liga Europa. Não sei, eu acho que não tem muito sentido não, tá? Mas vamos esperar para ver. O que é de fato, gente, é que eles estão querendo colocar os mexicanos e os americanos a partir de 2027, no máximo 2028. São 2 clubes dos Estados Unidos e 2 clubes do México, por enquanto, tá? Só se modificar, mas por enquanto é isso. Seria o campeão americano, como fosse o campeão brasileiro, e também um convidado. Por que a Libertadores está colocando um convidado, gente? Para você não ter como não convidar o time do Messi. Se o time do Messi for campeão, ok, eles convidam outro clube americano. Agora, se o time do Messi não conseguir ganhar o campeonato americano, eles vão lá e convidam o time do Messi. Tudo é pro Messi jogar a Libertadores. Isso é fato, mano. É pro Messi jogar a Libertadores. E aí vem 2 mexicanos também de lá para cá para disputar a Libertadores. Para quem
se lembra aí, se recorda, a gente já teve vários mexicanos disputando Libertadores aí por algum período aí nosso aí, tanto que um dos clubes, se eu não me engano, foi até vice-campeão da Libertadores, jogando contra o Boca Juniors, não lembro se foi o Cruz Azul, algum desses times aí foi vice-campeão, tá? Vamos esperar, gente. Eu acho que assim, você atrair esses clubes mexicanos e americanos é mais por questões financeiras. A gente sabe que hoje a Libertadores paga um bom valor, mas ela pode pagar até mais. Você viu dando as informações aqui que a Televisa, que é tipo a maior emissora lá do México, comprou todos os direitos da Libertadores de 27, né, para frente, até 2030, 31, para ser transmitido lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque os caras já sabem que vai ter time americano, os caras já sabem que vai ter time mexicano, então eles já foram lá e compraram os direitos de transmissão da Libertadores. Cara, eu acho que é legal, mano, vai dar um tempero na Libertadores. Eu também entendo, assim, que a Conmebol tá fazendo isso também para ver se tira um pouquinho a hegemonia dos brasileiros, porque se a gente for comparar os clubes brasileiros com o restante da América do Sul, não tem para ninguém. Os brasileiros sempre serão os favoritos e normalmente vão ser os clubes que vão ganhar a Libertadores. Dificilmente hoje, por exemplo, a Libertadores 2026, eu não consigo enxergar nenhum clube fora do Brasil que vá levar essa Libertadores. Para mim, os favoritos já estão aí, que são os brasileiros, eles que vão se matar aí na fase final para ver quem vai ser o campeão da Libertadores. Então vamos esperar para ver tudo direitinho se isso vai acontecer, mas é legal ver os mexicanos falando sobre isso e empolgação, né, deles, né? Eu acho que talvez eles precisem mais, né, da Libertadores, desses clubes aqui da América do Sul, do que os clubes da América do Sul precisando desses clubes do México, né? Pessoal, peço para vocês, deixem um like, se inscrevam no nosso canal, hype esse vídeo aí para dar uma força para nós. Tamo juntos, muito obrigado, fica com Deus, valeu!